Eu queria, nesse momento, já estamos aí com um tempinho de live, e pedir o like, tá? da nossa audiência. Queria pedir também que se você se inscreva, tá? Que ative o sininho para poder receber os nossos vídeos. E vamos que vamos. Com o teu apoio, a gente vai conseguir chegar mais longe. Com tá? certeza. Foi muito legal. Fala, Valber. Ô, Futuro, então, diante disso que você muito bem falaram, exemplificaram recentemente, então eu posso dizer que o Estado ele escolhe quem vai morrer, né? Quem vai morrer e quem não vai morrer. Ele adota uma necropolítica e fica pensando lá com as marionetes, né? Seria mais ou menos isso? A necropolítica é um pouco isso, né? Você finge que não vê, né? Eu não estou escolhendo o negro para morrer, não. Mas eu sei que é o negro que está morrendo, e aí eu não faço nada. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você é igual como é que é? A pessoa que é contra a Semana da Consciência Negra. Aí tem uma frase que eu adoro, né? Um texto, uma fala, que é assim, porque são todos iguais, é a raça humana e tal. Aí alguém responde assim, o bombeiro é chamado porque tem uma casa pegando fogo numa vila. Então, um bombeiro entra na vila correndo, tem uma casa pegando fogo. Mas ele não vai jogar água naquela casa, não. Ele vai jogar água em todas as casas, porque todas as casas são iguais. Né? Então, assim, você ter a Semana da Consciência Negra, você discutir a favela, você discutir a exclusão do negro, é você apagar ali aquela casa que está pegando fogo. Se você não fizer isso, vai continuar. E aí você finge que não está vendo e joga água em todas as casas da mesma maneira. Percebe? Então, assim, a gente finge que não está vendo o processo, a gente finge que não está percebendo, como disse há pouco tempo atrás, uma pessoa que ocupava um cargo importante no país, que culpa que eu tenho dessa herança histórica? A gente não tem culpa nenhuma, eu não tenho culpa, as pessoas culpadas já apareceram, mas a gente tem a leitura de que o segmento social vive um favorecimento fruto de uma exclusão de outro segmento social. Se quando eu libertei os escravos, eles estavam proibidos de comprarem terra, estavam proibidos de fazer empréstimos em banco, estavam proibidos de estudarem, eu não posso chegar 100 anos depois, 200 anos depois, e não fazer nada, porque o fruto desse processo está colocado. O que nós temos hoje na necropolítica brasileira é um pouco disso. E aí a escola tem que se associar. Eu estava lendo aqui, voltando à gestão democrática da educação, eu estou falando e estou lendo, né? Os pilares fundamentais da gestão democrática da educação são eles: conselho escolar, professores, dirigentes, equipe técnica, o amplo processo democrático para a eleição da direção e para a escolha dos conselhos. Se você não me der estrutura para esse processo, não adianta escrever na lei. Então, o que está faltando na escola brasileira hoje, eu sempre digo isso, qual o problema da sua escola? Não, na minha escola não tem problema nenhum. A minha escola está ótima, pedagogicamente ela está maravilhosamente, pessoas extremamente comprometidas, que a gente precisa aumentar o tamanho dessa escola. Porque, se você pega, por exemplo, o tamanho da estrutura dessa escola, se a gente pega, por exemplo, por que está tendo tanta enchente no país? Por que tem tanta gente morrendo nessas chuvas? Não só no Brasil, como no mundo todo. Porque a população cresceu, as casas cresceram, você afunilou o caminho do rio e o rio passa. O rio segue o curso. Dizem violenta as águas dos rios que tudo os destroem, mas não dizem violenta as margens que os oprimem. É um pouco do cenário da violência. É um pouco do cenário da violência do Bertold Brecht. É um pouco do cenário da violência brasileira. Você pode repetir essa frase, por favor? Você pode repetir essa frase, por favor? Muito claro, 1000 vezes. Dizem violenta as águas dos rios que tudo os destroem, mas não dizem violenta as margens que as oprimem. Metaforicamente é bom, porque eu posso, inclusive, não usá-la metaforicamente. Hoje, dada a crise climática mundial, eu posso dizer que o problema não é do rio, dessas enchentes que nós estamos tendo, é do conjunto de casas que afunilou a passagem do rio. Agora sim, metaforicamente, é a violência brasileira. Eu afunilei o caminho da juventude brasileira.
Sim. Eu afunilei, eles só têm um caminho. E eles estão passando. Agora a gente tem que criar caminhos diferenciados, culturais, propositivos, cultura propositiva, educação propositiva. A escola tem que crescer no seu modelo. Ou seja, a escola tem que abrir a margem para o rio passar. Porque, senão, a juventude continua com a margem oprimida. E aí ela vai passando no meio. Ela vai quebrando tudo. Eu falo muito, né? Você entra hoje numa escola, qualquer escola no Brasil, no país, e você vai falar assim, que nossa, destruíram tudo, destruíram o interruptor, destruíram a bica. E eu sempre defendo os alunos, as alunas, usando a seguinte expressão. Olha só, lá em casa só moram 3 pessoas e quebraram a pia também. Quebraram a bica. Aliás, a minha filha quebrou a minha bica há coisa de uma semana atrás. Uma filha. Na minha escola tem 1.400 alunos. Pô, tu não quer que quebre bica, meu irmão? Ou tu abre a margem, porque são 1.400 alunos, ou vão continuar quebrando bica, cara, porque a criança quebra a bica, ela está se descobrindo, a criança não sabe o tamanho do corpo dela, ela não sabe a força que ela tem na mão. O cérebro ainda está em conjunção com o corpo, com a coordenação motora. A gente acha que a coordenação motora é só para andar, mas a capacidade sinestésica corporal ela se desenvolve por toda a vida. Eu só parei de dar topada com uns 20 anos, eu acho. A minha filha que quebrou a bica tem 26 aninhos. E eu e minha esposa, eu e minha companheira, a gente sempre fala, ela tem uma mãozinha pesada pra caramba. Aliás, ela está me ouvindo agora. Ela tem uma mãozinha pesada. Agora, tu imagine 1.400 mãozinhas. Qual o plural de mãos? É mãozinhas, eu acho, né? Agora, fomos pegos pelo português. Tu imagine 1.400 crianças, percebe? Eles batem muito a porta. Meu irmão, eu bato a porta. Você bate a porta. Tu imagine 1.400. Nenhum lugar que tem 1.400 pessoas, as coisas vão ficar no lugar. Nenhum lugar do mundo. Nem na igreja. A escola está muito barulhenta, vai trabalhar na farmácia. Ninguém grita na farmácia. A pessoa entra na farmácia falando baixo. Me dá um remédio para dor de cabeça? Ninguém entra na farmácia gritando. Então, assim, a escola é um lugar de grito, de alegria, de brincadeiras, de emoções. A capacidade sinestésica corporal está encaixando um corpo ali dentro ainda, um corpo que cresce. Um corpo que cresce mais do que a capacidade de controle do corpo. Ainda vamos se encaixar. Qualquer pessoa que acompanha o esporte sabe disso. O jovem atleta de futebol, o que você tem mais de depoimentos é que o cara era zagueiro e virou centroavante. Adriano Imperador. Ele era lateral esquerdo e virou centroavante. E brilhou no mundo como centroavante. Sabe o que é isso? Capacidade sinestésica corporal. Ele estava encaixando o corpo com o cérebro para saber que atividade que ele ia fazer. Eu tenho 3,75 graus de miopia. Eu jogo bola e solto pipa sem óculos. Foi uma capacidade que o meu cérebro desenvolveu. Aí você bota 1.400 crianças de 14, 15, 16, 17 e você não quer nenhuma bica quebrada. Essa escola está relaxada. Não, não está não, meu filho. Você que não percebeu que é uma escola para jovens. Então, o que eu estou falando? Para os rios que arrastam. Abre o rio, abre a margem do rio. Tem pouca quadra na escola, tem pouca música na escola, tem pouco filme na escola. Eu passei um filme de 2 horas, o Mucise, que eu recomendei aqui, tem 2 horas. Eu passei o Mucise, eles viram até o final comigo. Abrimos a roda e comentamos. Mandaram eu parar o filme para ir no banheiro, para voltar, para brincar. Olha só que coisa doida. A turma que quebra tudo assistiu o filme em silêncio, tranquilo. No outro dia o professor me chamou, um professor louco, no bom sentido. O que seria do mundo se não fossem os loucos? A quem eu faço uma homenagem aqui agora, o Pedro, e me chamou para um passeio lindo. Quase 600 crianças. Eu falei, que isso, cara? Está falando sério? Tô. E aí nós fomos no passeio, não tivemos problema nenhum. Deus ajudou, né? O cara lá de cima ajudou, seja qual for o cara para você. E aí a coisa deu certo, foi lindo. Foi no Mucabe que a gente foi, por sinal. Então, assim, uma coisa linda. Fomos no Banco do Brasil, fomos na Casa da Moeda, assim, coisas lindas, maravilhosas, coisas proibidas antigamente. A gente viveu isso, visitou.
Assim, por que deu certo? Porque a gente abriu a margem do rio. Percebeu? A gente saiu da sala de aula. A escola democrática é isso. É aumentar o quadrado que o menino estava preso. Criança gosta de escola. Criança não gosta de sala de aula. Rubem Alves. Eu queria fazer um ponto. Vou dar um ponto antes, né? Quando tu falou da questão da escravidão e tal, eu tenho acompanhado o Projeto Quirino, é um podcast muito interessante que eu indico a nossa audiência a assistir. E ali ele falava que ele fala, né, que ao final da escravidão, aos negros, ele ganhou a liberdade, tá? Mas não ganhou foi mais nada. Eu imagino que eu tenho para mim que a gente ganhou a própria sorte. E a gente está desde então largado a própria sorte, porque pro europeu que foi convidado para estar aqui, foi dado terra, foi dado financiamento e oportunidade de evolução. Para o negro, foi dado a própria sorte e se vira aí, se quiser, volta para a África. Essa questão é muito, muito, muito triste e contribui bastante para a sociedade que a gente tem hoje. E desde a época lá de trás, tá? Até os dias de hoje, eles têm essa política, tá? Que é, se não pode nos matar, deixa-os morrerem. Ele fala assim também lá no podcast, tá? E eu lembrei de uma frase da Conceição Evaristo. Eles combinaram de não matar, mas nós combinamos de não morrer. Essa é linda, essa é linda. É importante a gente entender que a gente, junto, somos mais fortes, a gente precisa fazer de tudo para nos mantermos vivos e conseguirmos evoluir na sociedade, tá? E mostrar que a gente consegue fazer diferente de tudo que está posto aí para a gente. Essa é o meu recado. Eu até queria aproveitar um gancho disso que você falou, Valcir, que eu fico indignado quando eu ouço as pessoas falarem. Estou falando no nosso contexto, né, de Rio de Janeiro, de periferia, enfim, eu fico indignado quando as pessoas falam de meritocracia, né? Você pegou aí um exemplo perfeito, onde nós tivemos pessoas europeus que foram para o Brasil e esses tiveram tudo, tiveram condições de progredir em todos os aspectos, e nós tivemos os negros que foram surrupiados seus direitos mais básicos, né? Isso inicialmente enquanto escravizados, e depois, quando foram foram concedidas a liberdade para eles, também foram as próprias sortes, né? E ainda assim surrupiados alguns direitos, como o Futuro muito bem falou, não podia pegar um empréstimo no banco, não podia andar descalço, não podia, dentre outras coisas, enfim, né? E aí a gente quer colocar esse pessoal em situação de igualdade e falar, não, calma aí, pô, mas um amigo meu, o João é preto e não conseguiu, pô. Como que a Joaquina, a Mariazinha, o Pedro, o José não conseguiram? Não, tá errado. O João quis, o João batalhou, o outro ali tá encostado. Pô, o que mais tem em favela, o que mais tem em comunidade é gente trabalhadora. O que mais tem é gente trabalhadora. Eu sou da comunidade, você é da comunidade, o Antônio Futuro é também oriundo de comunidade, então nossas histórias se comungam de algum modo, né? Sim. E o que mais tem é gente trabalhadora, gente honesta, gente que trabalha arduamente para poder pagar ali suas contas. Casa Bahia criou um império em cima do pobre, né? Porque viu ali como ele era honesto com as suas obrigações. E aí vem o pessoal querer cobrar igualdade, e aí eu até citei o Futuro, não sei se você concorda com essa fala, no nosso último episódio eu falei que eu me sinto tirando escombros da minha cabeça enquanto tem gente que já está na cobertura. Eu estou tirando escombros do meu corpo para poder levantar, aí tem dor nas costas, eu tenho que me recuperar, para poder caminhar aos poucos, daí correr e tá, só que o tempo está passando, a vida está andando. Sim, né? Sim. E aí tem gente que já nasce na cobertura do Leblon, da Barra da Tijuca. Nós três aqui sabemos bem o que é isso. E aí vem falar de meritocracia, e o que é mais absurdo é que eu vejo pessoas da favela, pessoas de realidade iguais às nossas, reverberando essa falácia. Não, eu sou pela meritocracia. Porque o projeto eu também sou pela meritocracia. Sim, exatamente.
Eu também sou pela meritocracia entre nós três aqui. Vamos pegar, por exemplo, você e eu de idade iguais, né? Situações bem semelhantes, né? Tira aqui um pingo ali, põe outro ali, mas grosso modo é a mesma coisa. Aí o Valcir foi lá e passou no concurso público, ou sei lá o quê, enfim. E, pô, beleza, negão. Mérito seu para sensacional. Agora, não vem falar de mérito. Quando eu comecei a trabalhar, isso é uma situação real, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, e desde então nunca parei, né? Estudava de manhã e minhas notas começaram a ficar ruins, porque eu carregava água, ainda e trabalhava na barraquinha da minha mãe, virava madrugada, minhas notas começaram a ficar ruins, e eu fui relegado para o turno da tarde, onde ficam os alunos que não, pelo menos na época, assim, não eram os melhores alunos, né? Enfim, e aí vem cobrar a meritocracia, por exemplo, eu vendo uma situação real que minha esposa teve essa palestra anos atrás, quando ela estudava na Veiga de Almeida, e eu vi um podcast dele falando do Zeca Camargo, viajando aí aos 18 anos, já tinha feito várias viagens com seus pais, e depois decide fazer um mochilão, sem ter feito precisado trabalhar para fazer R$1 daquilo, para poder só viajar, adquirir uma cultura enorme, e depois o cara vai, simplesmente, ainda teve o QI ainda, vai lá e simplesmente entra na MTV. Cara, mas quantos apresentadores iguais, ou até melhores que o Zeca Camargo tem no Jacarezinho? Tem no Parque União, tem no São João, tem na Marlene, tem vários outros lugares. Tem um meme, entendeu? Tem um meme da época da pandemia que eu adoro, que é o pessoal reclamando, fazendo uma campanha para todo mundo usar máscara, ficar em casa, e aí o cara no iate com a sua esposa, né, numa cena assim faraônica, assim, que a gente inimaginável para a gente, era o iate do cara. Aí o cara falava assim: estamos todos no mesmo barco, né? E aí tinha do lado um pescador, aqueles que a gente conhece lá da maré do Parque União, aquele barquinho terrível, sozinho indo pescar, porque senão ele não poderia comer, sem máscara na pandemia, e ele dizendo: estamos todos no mesmo barco, né? Os dois, né? Então, assim, é isso que você acabou de falar. Eu lembro do Pereira Passos, na época da Bela Época, né? Você vê isso, tem uma cena engraçada, terrível, seria cômico se não fosse trágico. Os negros, quando são libertos, e aí algumas dessas heranças duram até hoje, como, por exemplo, a quituteira, né? A vendedora de doces, que eles foram se virar com o que tinham, ou melhor, como diz eu gosto muito de uma fala, eles foram se virar com o que não tinham. O negro brasileiro foi se virar com o que não tinha. Porque, para imaginar, o cara não tinha nada e foi vender doce. Ele fez esse doce aonde? Com que fogo, né? Então, assim, ele foi se virar com o que não tinha. E esse quituteiro teve uma história interessante, que os negros foram proibidos na Bela Época, quando o Pereira Passos importou as andorinhas para o Brasil. A andorinha não é uma ave típica do Brasil, e aí ele importou as andorinhas. Foi quando fizeram toda o aterro, foi bem antes do aterro do Flamengo, foi lá atrás. E aí ele proíbe de se andar descalço no centro da cidade. E aí os negros haviam aprendido um ofício com os seus patrões portugueses, que foi fabricar tamancos. Então, eles começaram a vender tamancos. Devem ter vendido bastante. O que Pereira Passos fez? Proibiu de andar de tamancos no centro da cidade. Então, a gente vê, assim, é a nossa história de vida, né, cara? A gente foi proibido de andar de tamanco. Isso que você está falando me remete aqui a algo que também ouvi no projeto Quirino, que quando eles libertaram, eu sempre falo em aspas, porque dar liberdade não dá condição, é uma liberdade doida essa, nos proibiram de votar, porque para votar não podia ser analfabeto, entendeu? A gente foi restrito de tudo que puderam, tá? Para poder embranquecer a população, baseado naquela questão: se a gente não pode matá-los, deixa-os morrerem. Claro. E aí essa questão nos acompanha até o dia de hoje, porque
tudo que a gente precisa, política pública, tudo é carente, tudo é ausência, tudo é difícil para a população pobre, carente e a população negra, né? Que está Não em mudou o cenário. O tamanco ainda está proibido. Ainda está proibido o tamanco. Tenta ir com a roupa que você tem numa festa na Barra da Tijuca, tenta ir com o ônibus, tenta ir com o carro velho que você tem, e você vai descobrir que o tamanco continua proibido. Sim. Sim. E o Futuro, eu vou pegar esse ponto aí, mas antes disso eu vou falar uma coisa. Porque a gente começou falando de necropolítica, né, na parte anterior, mas necropolítica, quando nós temos um presidente, né, a pessoa do mais alto escalão da nossa política, e ele simplesmente decide não comprar vacina, isso também é necropolítica, né? Sim. Isso também tem isso não deixa de ser, porque ele não fala, eu quero, como você bem disse, né? Não quero que aquele negro morra, mas ele deixou ali, ele sabia que ia morrer, né? E depois vem à tona que os pares dele tomaram a vacina, né? Ainda tem isso, né? Exatamente. Exatamente. E aí, agora, vou indo no ponto onde eu realmente queria, que é o seguinte, tem todo esse legado aí, né, de escravidão, que está aí nos assolas até hoje, né? Histórico de punição, de repressão, né? Da juventude também. E eu vejo que isso... É errado eu dizer que isso reflete no encarceramento do Brasil, é errado dizer que o encarceramento no Brasil ele tem cor, né? Porque é o que eu vejo, ele afeta principalmente os negros ali e, sobretudo, as pessoas também de baixa renda, né? Você vê essa massa carcerária do Brasil, como você vê? Você vê ela... isso que eu estou falando é um retrato real? Ela faz jus a todo esse legado, todo esse histórico ou não? A gente tem uma massa carcerária de 820 mil presos no Brasil hoje, né? Salvo algum engano, é a segunda ou terceira maior massa carcerária do mundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. E segundo ou terceiro, 820 mil presos. Dos quais, 67% são negros. Isso revela um aumento de 3,4% em relação a 2020, que foi o último anuário da massa carcerária, em relação ao negro. É óbvio que esse desenho continua se perpetuando. A gente não vai desmontar esse cenário de um dia para o outro. A gente não vai desmontar. Esse cenário muda um pouco, demora um pouco. Recentemente, eu ouvi alguém falando que racismo reverso, e se existir racismo reverso. Aí o cara, fantástico, respondeu assim, para ter o racismo reverso, a gente tinha que inventar uma máquina do tempo. Voltar 1000 anos atrás, dar arma para o povo que estava na África, vir na Europa, trazer pessoas, escravizá-las e levá-las para a África como escravas durante 500, 600, 700 anos. Aí seria um racismo reverso, mas ele teria que inventar a máquina do tempo. O racismo no Brasil faz muito pouco tempo ainda, o racismo. A escravidão no Brasil acabou há muito pouco tempo atrás. As pessoas pensam que o racismo é uma coisa do passado. Eu costumo dizer que é uma coisa do presente. Eu estou confundindo a palavra racismo com escravidão. As pessoas falam que a escravidão é uma coisa do passado. E eu costumo dizer que a escravidão é uma coisa do presente. Eu não estou falando da escravidão, esse trabalho análogo à escravidão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da escravidão do negro escravo até 1888. É desse negro que eu estou falando. Isso foi ontem. É que a gente não parou para fazer as contas ainda. Meu pai nasceu em 1930. É só você fazer as contas. Quando meu pai nasceu, em 1930, tira 30 anos, 1900. Correto? As pessoas que tinham 30 anos quando meu pai nasceram foram educadas por escravos. Ou por donos de escravos. Portanto, o cara que me educou, este que vos fala, foi educado por pessoas que tiveram escravos. Entendeu isso? 1888. Então, meu pai viveu em 1888.
indiretamente, mas viveu. A gente está falando porque a gente está achando que em 1888 foi há 15 gerações atrás. O pai do pai... Não foi. Foi o pai do meu pai só. A minha avó, tinha uma foto orgulhosa do pai dela, e dizendo que ele não levava desaforo para casa. Essa foto se perdeu, estou tentando resgatar e não estou conseguindo. E o meu pai da minha avó era capitão do mato. Era um negro, quase negro, e ele com a veste, né? Chapéu, aquele, o que hoje a gente chamaria de sobretudo, né? Aquele roupão grandão de cangaceiro, ele negro, e ele, segundo a minha avó, ele caçava preso que fugia. Dito pela minha avó para mim. A minha avó, que era da família do pai do meu pai. Entendeu isso? Vou tentar ser um pouco mais didática nessa fala. A minha avó, mãe da minha mãe, foi filha de um caçador de escravos. Sim. Percebe? De um capitão do mato. Então, a minha avó, que educou a minha mãe, que me educou, foi filha de um capitão do mato. Eu não estou falando porque a gente acha que essa herança histórica, que tem que ter uma reparação agora, eu tenho que ter essa reparação hoje. Meu pai tinha que ter tido essa reparação, a minha avó tinha que ter tido essa reparação. Agora, eu tenho que ganhar um apartamento novo. A minha família tem que ganhar um apartamento. Os descendentes da minha avó precisam ganhar um apartamento, casa, pensão, indenização. Agora. Não é de 500 anos atrás, é agora. Filho de. Qualquer pessoa de 50, 60 anos tem essa ligação direta. O jovem de 16, 14, 13 anos, não. Já está assim, o pai do pai do pai. Se você pegar hoje no interior do país, Minas, Pernambuco, nas regiões quilombolas, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, ela foi diretamente filha de escravo. Tem que ter uma reparação histórica financeira com ela, hoje. Então, a gente fica imaginando que a escravidão é uma coisa do passado. O que acontece com essa carcerária do país? Ela é fruto dessa pessoa. Ela é filho dessa pessoa. Qual o cenário que essa pessoa tem? Sim. Percebe? E aí você vê isso refletido na prática dentro do sistema carcerário brasileiro. Aí o cara fala, eu não tenho culpa nenhuma disso. Eu não disse que você tem culpa. A tua culpa é quando você diz que não tem que fazer herança histórica, uma reparação histórica. Essa é a sua culpa. Você não tem culpa no que foi feito. Você tem culpa a não admitir que tem que fazer uma reparação histórica. Nesse momento. O rapaz que morreu no show da Taylor Swift, na praia, o jovem o homem que o assassinou, tem que ter uma reparação histórica. Hoje, casa, psicólogo, comida. É isso. Sim. Essa questão, Antônio, é muito triste, porque, de fato, a gente realmente precisa ter essa reparação histórica, precisa termos mais cotas, termos mais acompanhamento psicossocial, um olhar mais dedicado, mais atento para as condições sociais de desenvolvimento humano da população mais pobre, porque a gente tem uma dívida, tá? E baseado nessa dívida, eu mais uma vez vou tocar aqui no Projeto Querino. Eu ouvi o que seria do Brasil sem os negros? Sem os negros lá cavando o ouro. Eu estive em Ouro Preto e eu perguntei por que não fazem mais, por que não cavam mais aqui, se tem ouro ainda. O cara falou, não é viável. Era viável lá atrás. Com trabalho escravo era viável. Porque você não pagava, entendeu? Claro. E o que foi o trabalho escravo no Brasil?
senão a construção do país, para pagar Portugal da cobrança que eles fizeram sobre a nossa independência. Você quer ser independente? Tem que pagar. E a gente trabalhou, a gente lá, e é aquilo. Tudo que o Brasil tem hoje é fruto do trabalho escravo, do trabalho do preto, que é tido hoje como muitas vezes vagabundo, como a pessoa que não quer se evoluir, não quer ser alguém, é tido como preguiçoso, sendo que a gente, desde sempre, a gente sempre trabalhou, tá? E é isso, essa constatação só reforça que a reparação histórica ela precisa ser feita, tá? E hoje a gente vamos falar de cotas, vamos falar de acompanhamento, vamos falar de Bolsa Família, vamos falar de desenvolvimento social das comunidades, e é certo, é isso aí. É isso aí. E quem fala o contrário, ele ignora os fatos. É essa a realidade. Mais fácil ignorar. Porque se eu te der o apartamento que você tem direito, se eu te der a pensão que você tem direito, indiretamente, em algum momento, vai cortar a minha pensão. É assim que a elite branca desse país pensa, não é isso? Você viu agora na reforma tributária que foi feita para se tirar 0,25% das 40 maiores fortunas do país, o mundo quase acabou. Imagine dar um apartamento para essa rapaziada. Então, a gente mata e encarcera. É muito mais fácil. A discussão que a gente tem que fazer é como que a escola pode trabalhar na contramão desse processo. Como que a educação pode trabalhar na contramão desse processo. Como que a cultura pode trabalhar na contramão desse processo. E aí entra o que eu falei no começo da nossa conversa, como que eu sou otimista em relação a esse processo. Por quê? Eu que tenho um pouco mais... Eu que sou jovem há mais tempo. Eu vivi, por exemplo, um país em que a gente contava piadas de negro. Não tinha racismo. Eu vivi um país que não se matava ninguém. Foi um carro que passou e matou uns bandidos. Eu vivi um país que o cara era favelado porque ele queria morar na favela, ele não queria trabalhar. A mulher tinha 7 filhos porque queria. Hoje tem uma discussão. Ela tem 7 filhos porque não tem método contraceptivo. Eu tenho dito, e tenho que escrever em letras garrafais, camisinha não é método contraceptivo. O país distribui camisinha para a população empobrecida como método contraceptivo. Na lista dos métodos contraceptivos, a camisinha é o 7º ou 8º, em termos de eficácia. E o governo só dá camisinha como método contraceptivo. Então, a mulher pobre, negra, periférica, em sua maioria negra, a ela resta viver uma vida normal, como toda e qualquer pessoa, mas a ela só resta a camisinha e olhe lá. Então, a gente vive um país que hoje não se conta piada de negro. Eu, por exemplo, não uso mais a palavra denegrir. Estou tentando não usar a palavra esclarecendo, tornar as coisas mais claras. Não está sendo fácil, mas eu vou conseguir. A gente vive um país que tem grupo de extermínio, que tem milícia, que o assassinato é dirigido, que o fracasso escolar é um projeto. Isso, para mim, é um avanço. Você verbalizar essas questões, garantir a região quilombola, eleger um presidente que disse que ia garantir as regiões quilombolas. Percebe? Então, eu acho que isso é um avanço. Vamos seguindo. Futuro, você teve uma experiência no Degase e trabalhando com crianças e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência e nos dissesse se aquele trabalho feito lá consegue cumprir a missão, que é ressocializar aquelas crianças. Eu acho que eu acabei de falar que, no longo dessa minha trajetória de vida, eu vivi alguns avanços, né? O Degase, assim, você separar a massa carcerária, o menor do maior já é um avanço. Você, por exemplo, eu me lembro que quando eu entrei no Degase, há muito tempo atrás, eu era muito jovem, foi o primeiro concurso público que eu fiz, já passei numa meia dúzia, e quando eu passei para o Degase, eu me lembro que a primeira coisa que me falaram no Degase é que agora está uma bagunça isso aqui. Eu falei, por quê? Porque agora não pode mais bater nos moleques.
Antes podia. Tinha acabado de ser aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha acabado de ser aprovado o ECA. E aí tem uma história legal, que é o seguinte: eu, enquanto conselheiro estadual da Criança e Adolescente, eu, conselheiro, muito jovem, na mesa com o Brizola, o falecido governador Brizola, a gente brigava para que o Degase tivesse um concurso público. O Degase que não se chamava Degase. Nem Degase se chamava, era FUNABEM. Tinha que ter concurso para FUNABEM. A gente tinha que ter concurso para educadores. Eu discuti o concurso. A gente discutiu que tinha que ser agentes educacionais e não carcereiros, porque o cargo era de carcereiro. E aí eu passei no concurso. Eu fiz o concurso e passei, porque a gente não podia nem entrar no Degase como conselheiro estadual. Eu falei, o quê? Vou entrar como concursado. Fiz o concurso e passei. Passei, estudei, fiz a minha pesquisa de mestrado e saí. E aí eu vi, assim, uma mudança radical depois do ECA. Isso é muito legal. O ECA é de 90, a Constituição é de 88. Né? Não, o ECA é de 96. Tem uma cronologia que é a seguinte: LDB 88. LDB. Peraí, calma. Constituição Federal, 88. ECA, 90. LDB, 96. Eu entrei no Degase na trajetória entre 88 e 90. Foi quando saiu o concurso público. Era quando estava sendo aprovado o ECA. Era quando eu entrei no Degase que não podia mais bater no menino. Era um absurdo por causa desse tal de ECA. Detalhe, eu tinha ido a Brasília com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, levamos as crianças e entregamos ao presidente da República uma carta para se aprovar o ECA. O presidente era o Collor e o ministro da Saúde era o Alceni Guerra, que foi o ministro que eu entreguei a carta, junto com um grupo de meninos de rua. Aí depois eu estava no Degase, os caras armados, falando assim, pô, e esse tal de ECA aí, quem foi que fez essa palhaçada? Eu caladinho, falei, E eu tinha entregue a carta. Na verdade, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, junto com a Pastoral das Favelas, junto com a Igreja Católica, com a CNBB, a gente fez uma pressão política e no dia da votação do ECA, todas as autoridades públicas em Brasília receberam na manhã da votação uma carta de recomendação do ECA. O Pelé esteve em Brasília nesse dia entregando a carta. E aí nós entregamos as cartas para todas as autoridades, do presidente do Senado, do presidente do Congresso, todos os ministros, presidente da República, ministro do Supremo, todo mundo recebeu ao mesmo tempo, no mesmo horário, da mesma manhã, do mesmo dia, uma carta pedindo a aprovação do ECA. Tanto é que ele foi aprovado, salvo algum engano, por unanimidade. E aí depois eu virei conselheiro estadual da Criança e Adolescente, aí depois eu vou para o Degase. Então, esse processo foi muito interessante, mas eu vi ali um avanço. Né? O cara dizer que não podia mais bater no menino era muito legal. E aí eu encontrei pessoas maravilhosas, como, por exemplo, o seu Hernani, uma figura a quem eu dedico parte do meu conhecimento, da minha vida, um cara que eu tive o prazer de trabalhar no Degase. Hoje ele já fez a passagem, está lá de cima nos orientando. E o seu Hernani é uma figura ímpar que havia sido torturado pela ditadura militar. Ele muito sereno, sempre caladinho, pequenininho. Aí um dia eu estava conversando, ele, e essas figuras que a gente trabalhou junto, que eram as pessoas que não eram concursadas. Aí o cara falou assim, ó, daqui para lá, ele apontou para o muro, para a cela. Daqui para lá ninguém presta, os meninos. Aí o seu Hernani virou para ele e falou assim, rapaz, eu tinha exatamente a leitura contrária. Daqui para cá ninguém presta. Do lado de lá, muito tranquilo. E ele era pequenininho, e ele era muito... Os meninos adoravam ele, né? Então, sempre que tinha rebelião, todo mundo ficava tenso, corria. Ô, senhor Hernani, calma, rapaz, os meninos, vem cá, não foge não, rapaz. A polícia está de fora dando tiro, doida para matar vocês. Deixa de ser burro, rapaz. Fica aqui tem comida. E com isso ele ia segurando os meninos. E era uma coisa muito engraçada. Eu lembro do Sidney Telles, que é uma figura ímpar, fantástica, que vocês podem pensar em entrevistar também.
E assim, a gente viveu momentos agradabilíssimos lá dentro. Um dos trabalhos que a gente tem produzido, eu e o Sidney, é um trabalho chamado Alegria no Cárcere, onde a gente fala de situações que a gente viveu lá dentro. E aí, parafraseando o Betinho, o dia que você vê uma criança e não enxergar uma criança, o problema não está nela, está em você, que não enxergou ali uma criança. Então, eu estava no Degase, eu vi a criança e eu me diverti. Então, tem vários casos que a gente narra que são engraçadíssimos, que ninguém imaginaria que poderia acontecer no Degase. Vou contar um pequenininho, posso? Claro. Pequenininho. A gente recebeu brinquedos de doação. Então, passamos por uma longa triagem para tirar todas as peças que pudessem ser cortantes, né? Que estavam ali. Então, entregamos só brinquedos de plástico que não fossem perigosos. E eu pedi para o rapaz, eu estava ali na gestão da unidade, e eu pedi para o rapaz entregar aqueles brinquedos na galeria onde se encontravam as crianças pequenas, os menores, de 12 anos, 11 anos, crianças, porque havia uma limpa na cidade do Rio de Janeiro naquela época, então muita criança que não tinha documento, porque não havia sido registrado, era tido como maior de 12 anos. Hoje isso não acontece mais, mas naquela época não era pequeno o número de crianças de 9 e 10 anos de idade que estavam encarcerados, porque haviam roubado e porque não tinham documento para provar que eles tinham menos de 12 anos. Não tinha abrigo suficiente. E aí eu mandei levar aquele brinquedo para aquele grupo de crianças. O cara levou o brinquedo, ele se enganou, e levou para o alojamento dos meninos maiores, 18, 19 anos. Crianças da minha altura. E aí eu falei, poxa, cara, que besteira que você fez. Sobe lá, pega o brinquedo e entrega no alojamento certo. Aí, 10 minutos depois, ele desceu e falou, pô, seu Antônio, não dá não. Eu falei, o que houve? Pô, os moleques estão brincando pra caramba. Estão apostando corrida de carrinho. Os moleques de 18 anos. Os bandidos perigosos do Degase. Aí a gente faz uma analogia dessa brincadeira. Quanta informação tem nessa brincadeira, nessa entrega de brinquedo errado. Então, assim, eu acredito na educação. Hoje o Degase, infelizmente, precisa, como toda a sociedade, passar por um eterno campo de luta, né? Para que a gente possa traduzir em processo educativo. Uma vereadora do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer, a Mônica Cunha, ela é mãe de um menino que foi assassinado dentro do Degase. A história de vida da Mônica, da vereadora Mônica do Rio de Janeiro, e eu já tinha saído do Degase nessa época, de uma criança que foi assassinada no Degase, que era filho dela. Caramba. Então, assim, dentro do Degase, pelos outros internos, de disputas territoriais externas que passavam para dentro do Degase. Como a gente sabe que ocorre no sistema carcerário de adultos também. Então, assim, mas há escola dentro do Degase, acho que isso é um avanço. Eu dava aula dentro do Degase, foi uma coisa muito legal. Hoje, por exemplo, você tem escola no Degase, a SEDUC tem escola dentro do Degase e você tem professor do Estado que dá aula dentro da SEDUC. A Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um órgão dentro da SEDUC chamado DIESP, que é o responsável pela educação da segurança pública. Departamento Interno do Estado de Segurança Pública. Então, tem professores, como eu sou professor do Estado, eu posso dar aula dentro do Degase hoje. Escola, dentro do Degase. E que tem apresentado bons resultados. Assim como a gente briga para democratizar a escola aqui fora, é preciso brigar para que a gente tenha uma gestão democrática dentro do Degase, na escola do Degase, na estrutura do Degase. E aí tem uma luta interna, né? O agente do Degase quer ter o poder de andar armado, o agente do Degase reclama que ele está vinculado à Secretaria Estadual de Educação e não à de Segurança Pública. Então, são lutas, são processos que eu costumo dizer, caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Eu costumo dizer que a própria luta já é a vitória. Darcy Ribeiro, tentei fazer uma escola e não consegui, tentei fazer uma universidade e não consegui, mas as minhas derrotas, os meus fracassos foram as minhas vitórias. Então, eu acho que é isso. Olhando daqui para trás,
Eu digo que a luta que a gente travou a vida toda, eu e toda a militância da área da criança e do adolescente, as nossas derrotas e os nossos fracassos foram as nossas vitórias. Porque, assim, eu estaria muito triste se eu não tivesse lutado. E os pequenos avanços que nós tivemos, alguns nem tão pequenos assim, eu acredito que sejam de um legado muito, muito interessante. Sim. Darcy Ribeiro ainda termina essa frase dizendo que derrotado ele não queria estar do lado de quem venceu, né? Que eles é quem são O complemento dessa frase, eu detestaria estar do lado dos que me venceram. Isso, exatamente. Eu vi o Darcy falando isso, pessoalmente. É mesmo. Caramba. Eu conheci o Darcy, eu conheci o Paulo Freire. Foi muito legal. Conheci o Brizola, conheci Luiz Carlos Prestes. Então, assim, caramba, eu vi... Eu tenho essa carinha de 57,5, mas já tenho 58. E eu era militante desde muito cedo. Então, assim, muito cedo eu já era militante. Então, eu tive a oportunidade de ir nas palestras. É que na minha época não tinha celular e não tinha selfie. Sim. Né? Assim, mas eu costumo dizer que eu não tenho a foto, mas eu tenho o conhecimento. Que é o que eu falo para os meus alunos quando eles me entregam o trabalho. Eu não quero trabalho, cara, eu quero conhecimento. Conteúdo. Foto a gente perde. Foto a gente perde. Certo. Um outro meme, acho que é para começar a finalizar, um outro meme que eu vi, que eu adorei, foi da Rainha da Inglaterra passando, e todo o público que estava do outro lado do alambrado, todos, tinham um celular e estavam fotografando. No meio daquelas pessoas, de todas as pessoas, uma senhora. Essa senhora não estava fotografando, ela estava contemplando a rainha. Ela simplesmente olhou para a rainha. E aí o meme destacava a senhora, fazia uma setinha, né? E falava assim, olha que senhora boba, olha que mulher boba. Ela, ao invés de fotografar a rainha, ela ficou olhando para a rainha, ela contemplou o momento. Idiota, né? Ela tinha que ter fotografado. Então, assim, eu não sei se eu agradeço o fato de eu não ter selfie, não ter o registro fotográfico. A foto com o Paulo Freire eu tenho que resgatá-la. Mas, assim, ter ouvido o Prestes falando, ter ouvido... Eu me lembro que um episódio que eu vivi com o Prestes, muito lindo, né? E você sempre aprende. O educador é isso, né? Você tem que se dar o momento de aprender. Você só ensina quando aprende. E quando você aprende, fica impregnado porque você apreendeu o conhecimento. Eu peguei um livro que não era do Prestes e pedi para ele dar um autógrafo para mim. Aí ele falou assim para mim, cara, eu não vou dar um autógrafo no livro que não é meu. E eu, muito jovem, não compreendi aquilo. Ele falou, você não tem uma agenda? Não tem um papel? Eu falei, eu tenho a minha agenda. Ele falou, então me dá a agenda. Aí ele falou, autografou na agenda para mim. Então, assim, é conhecimento, cara, da ética. Essa experiência de vida é maravilhosa. E eu vou escrever isso, né? Eu vou narrar, está aqui gravado. É mais importante do que fotografar. Talvez se eu tivesse uma selfie, eu não teria tido essa conversa com ele. Exatamente, faz sentido. Faz sentido. É isso? Não é isso? Faz sentido, muito bom. Bom, Futuro, como você muito bem disse, a gente está caminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda final, se você não se incomodar. Não, tranquilo, tranquilo. Aqui no Rio são... contexto que a gente falou. Está dando meia-noite. Tá, mas eu durmo eu durmo bem depois disso. Eu durmo bem depois disso. Tá bom. Pode continuar. É que é o seguinte, pegando toda essa coisa aí do sistema carcerário, a pobreza, a massa que está relegada, largada à própria sorte, né? E eu me lembro, né, lá atrás, você quando participou, junto com a Selma, lá do projeto de extensão da escola, lá, que depois se tornou o Centro Juvenil Salesiano, que eu fiz parte, né? Você fez parte? Foi lá e que eu vejo a importância. Sim. Eu sei da importância que os salesianos como um todo, primeiro o projeto, depois o CESAM, tem na minha vida, né? Foi vital para
para construir o cidadão que eu sou hoje, que eu me tornei, e para eu conseguir alcançar todas as coisas, né? Se eu não consigo realmente imaginar o que seria sido da minha vida sem um projeto social, né? No caso, falando aqui dos salesianos como um todo. E aí eu queria perguntar para você o que você enxerga na visão de educador, que eu sei muito bem quanto isso impactou na minha vida, que os projetos sociais, né, que eles são uma forma muito efetiva, né, de aproximar as crianças carentes, né, e fazer aquele trabalho de base que o Estado, infelizmente, deixa a desejar, né? E isso traz grandes perspectivas, né, para essas crianças, condição de futuro, enfim. E aí, como você enxerga esses projetos, né, qual a importância deles para você no trazer essa cidadania, no dar condição de base para toda essa galera que anseia por tais necessidades? Eu acho que, assim, você pega... Eu trabalho com projetos há muito tempo, né? Embora eu esteja no Estado hoje há quase 14 anos, mas eu que é relativamente pouco tempo, né, para minha trajetória de vida, mas eu entendo que, assim, os projetos sociais... Eu tive recentemente na Favela da Maré, lá no projeto, no Observatório de Favelas, eu tive também lá visitando o Museu da Maré, e eu conheço muita gente que trabalha em projetos sociais muito legais, e sei do impacto que causa. Inclusive, eu tenho alunos e alunas que passaram pelos projetos, e você percebe a maturidade dessas crianças na escola, por exemplo. Né? Eu tenho uma aluna da Maré, uma menina fantástica, terceiro ano do curso normal, está passando de ano agora, e ela, quando ela brinca comigo, ela fala assim, mexe comigo não, hein? Eu sou da Maré, hein? Aí fica fazendo assim com a mão. Aí eu falo assim, mas tu não consegue me enganar, não. Tu não tá, tu sabe que eu conheço, e a tua pinta não tá com pinta de quem tem essa vivência, não. Ela falou, pior que tem. Ela me contou a história de vida dela. Ela tem um pouco dessa vivência, muito pouco, assim, não chegou a se envolver efetivamente, mas ela falou, eu dividi o meu tempo entre os projetos sociais da Maré e essa molecada da rua. Aí eu falei, como é que você chegou aqui na escola? Ela fala para mim, o projeto social ganhou. Eu nunca mais... Isso agora. Eu tenho quase 40 anos de trabalhos sociais e eu ouvi essa frase agora de uma aluna. Ela falou para mim, o projeto social ganhou. Eu não tenho certeza de qual ONG que ela participou. Dentro da Maré. Não sei se foi o Redes da Maré, se foi o Observatório de Favelas, se foi o pré-vestibular social. Eu sei que ela transitava, como todo jovem transita. Quem mora na comunidade sabe disso. Ir ao baile funk é muito legal, soltar pipa é muito legal, jogar bola é muito legal, né? Viver ali o cotidiano é muito legal. E ela falou, o projeto social me ganhou. Eu estava transitando. Aí ela fala, cuidado comigo e tal. Eu falei, não. Aí eu brinco com ela, não. Você é uma professora. Você está no terceiro ano, você está indo para a faculdade, o projeto social te ganhou. Aí ela, assim, é essa fala que ela tem comigo. Essa fala revela o que eu entendo por esses processos sociais. Eu até digo que falta investimento social, falta investimento do Estado nesses projetos sociais. Instrumentos, né? Quadras, música, artes, museu como o Museu da Maré. Eu brinco que... Esporte. Tudo que seja cultura e educação falta muito, né? E até o que interessa ao Estado, conservador, reacionário, autoritário, não tem investimento. O DPO do Parque União, que é o Departamento de Polícia, que é um DPOzinho, até hoje tem esse nome, DPO, eu acho que essa nomenclatura nem existe mais. O DPO do Parque União é o mesmo que eu conheci quando eu nasci lá. No mesmo lugar, do mesmo tamanho. Ou seja, nem o que interessa ao Estado, conservador, autoritário e repressor, tem investimento na favela.
Que dirá a educação? É. Eu não estou falando desse Sim. governador. Né? Eu estou falando de 10 governadores para trás. Estou falando desde quando foi reaberta a democracia. Nenhum governador. O único governador que talvez tenha investido de forma marcante foi o Brizola com os CIEPs, aqui no Rio de Janeiro. Foi um investimento na educação. Talvez o único. Com críticas que a gente tem, não são poucas. Eu que sou da rede estadual sei disso. Mas foi um investimento, assim, que eu costumo dizer, em estrutura física de educação. E aí, por exemplo, se eu tenho uma ONG dentro de uma comunidade muito pesada do ponto de vista da segurança pública, eu vou lá nessa ONG. Eu vou aumentar essa ONG. Eu vou aumentar o espaço físico dela. Eu vou aumentar geograficamente essa ONG. Eu vou aumentar o caminho que vai até essa ONG. Eu vou asfaltar a rua até a ONG. Vou dar mais instrumentos, vou dar mais alimentos, vou dar quadra. Eu tenho um posto de saúde, então vou lá naquele posto de saúde. Eu tenho uma ONG que trabalha com saúde, CEDAPs. Então vou lá dentro onde está o CEDAPs. O que o CEDAPs precisa aqui? Fala aqui para mim. Eu vou aumentar fisicamente o CEDAPs. Eu tenho uma ONG que trabalha com música, então vou lá nessa ONG. Vou aumentar essa ONG. Mas não, né? A escola pública é a mesma. Foi feita num espaço de favor. Foi esse prefeito? Não. Foram todos, é o espaço. É o modelo de sociedade que a gente tem. Sim. Mas eu sou um eterno otimista. Sim, não, muito bom. Eu tenho até uma observação a fazer em relação a projetos sociais, tá? Porque a minha vida, as melhoras que eu tive dentro da minha vida foram a partir de projetos sociais. Foi do AIACOM, que eu era pequeno, eu ia para lá no contraturno, do projeto Augustinhos, ali do outro lado da Nossa Senhora da Conceição, ali no Engenho Novo. No Lins, perto do Lins, ali? Exato, ali o AIACOM, na Barão do Borretiro. Eu dei aula ali já, hein? Deu aula na AIACOM? Dei. Eu fui dali quando era pequeno e depois, mais à frente, eu pude ser inserido no mercado de trabalho pelo Cezam, tá? E hoje, a pessoa que eu sou hoje é fruto, tá? dos projetos sociais. Então, eu sou um exemplo de que os projetos sociais são de extrema importância na vida do pobre, do morador de periferia, porque ele desenvolve e evolui as crianças, os jovens, nesse sentido, entendeu? Então, hoje eu vejo que o próprio AECOM já não existe mais, o Cezam ali com o Centro Juvenil, que também atendia as crianças, já não existe mais. Eu sinto uma falta muito grande e me pergunto sobre esses projetos, por que não deram certo e tal. Tenho muitas questões sobre isso e acho que quem está perdendo hoje são as crianças, porque não tem mais, não tendo esses projetos, o que vai restar? Qual que vai ser qual a sua sorte? Qual o seu futuro? O que elas vão ser? O que vai ser delas em relação ao futuro que não tem esse caminhamento que a gente teve? Eu, Valber, teve, e vários amigos meus hoje que estão aí no mercado de trabalho, que são profissionais formados, tiveram lá atrás e hoje as crianças não têm. Essa é uma questão que me incomoda bastante, me deixa extremamente intrigado com o futuro dessas crianças que não tem um projeto social que acompanhe eles de perto. Entendeu? A gente tem muito jovens na escola hoje e você identifica jovens que passaram pelos projetos sociais. Muito, muito, muito tranquilamente dá para identificar. Eles mesmos falam. Muitos deles, muitos, não são poucos, não. A própria escola que eu trabalho hoje tem um projeto social, uma parceria, né? E a gente tem uma relação muito positiva com esses projetos. E aí, só para te corrigir, me dá licença de te corrigir, por que eles não deram certo? É o contrário. Eles deram certo. O projeto é o fracasso, como diria Darcy Ribeiro. E aí tem que fechar. O Sidney Telles, que é um amigo que eu recomendei para vocês,
Ele é um negro muito meu amigo, retinto, baixinho, uma figura ímpar que eu amo de paixão, um amigo que a vida me presenteou. E o Sidney fez odontologia, não se formou, depois fez ciências sociais, ele hoje é assessor parlamentar, um cara fantástico, passou por projetos ligados à Igreja Católica, hoje a pastorais e tal, hoje ele trabalha numa pastoral, ele é assessor da Dani Monteiro, e ele trabalha com projetos sociais em igreja, e foi onde a vida me presenteou com essa amizade. E eu brinco com o Sidney, e agora serve para você, Valcir, por que fracassou, por que deu errado esse projeto, né? Deu errado porque deu certo. Entendeu? Objetivo. Eu falo para o Sidney é o cara que deu errado. O Sidney deu errado. Eu falei, esse pretinho aqui deu errado. Ele deu errado para o modelo conservador escravocrata brasileiro, ele deu errado. Para nós, ele deu certo. Para nós, você deu certo. Para nós, os projetos sociais deram certo. Mas para o modelo escravocrata, ele deu errado. É isso. Não é isso? Ele não pode andar descalço. Prende esse cara que está andando descalço. O cara que está andando descalço vai fazer odontologia? Não vai. Percebe? É um pouco disso. Muito bom. Muito bom. Eu queria terminar com uma frase de Pitágoras, pelo menos é o que diz a internet. Educar as crianças e não será preciso punir os homens. Enfim. Exato. Antônio Futuro, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui conosco. Deu uma aula aqui para a gente, como você todo saber, e seu histórico longo. Queria pedir para a galera, novamente, por favor, deem um like, deem um curtir ou colher lá no nosso vídeo. Esse vídeo, nosso conteúdo, a gente está tentando se profissionalizar, a gente está tentando melhorar, e para isso o seu curtir é de suma importância, porque ele vai divulgar cada vez mais, né, o vídeo para outras pessoas. A gente vai pegando, se mostrando importante dentro da rede YouTube, e ele vai divulgando, e novas pessoas estarão conosco. Então, por favor, like, comente, se puder compartilhar, agradecemos demais. Valcir, suas últimas palavras, e Futuro, novamente, muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer, tá, ao Futuro que dedicou seu tempo, seu conhecimento aqui para a gente, compartilhando da sua experiência. Quero agradecer a você que está aí nos escutando, nos acompanhando, nos inscritos, nos ajudando a chegar mais longe, tá? E é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.